Fala, carequetes e carequetos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carex. E como o desenho dos X-Men mais recente, o X-Men 97, ainda tá fresquinho na cabeça das pessoas, Careca trouxe mais um debate... Debate não, né? Porque pra ser debate precisa ter pelo menos mais duas pessoas. Burro! Careca trouxe algumas considerações sobre quais seriam as possíveis formas de resolver a questão do conflito entre humanos e mutantes. Afinal, já que eu sou o professor Xavier, é de se esperar que eu dê uma resolução a essa bagaça, né? Então tu já sabe o que te espera nesse vídeo, né? Muita polêmica, muita informação quadrinística e muito pau no rabo do Magneto. Entrando escondido aqui, Charles. E como eu tô ligado que tu adora quando o Carex ferra a cabeça de fã militante de X-Men, eu sei que agora tu vai ali embaixo e vai deixar o teu like, se inscrever, clicar na sinetinha e deixar um comentário pro teu carecote favorito. E fique esperto que depois da vinheta o bagulho vai ficar nervoso. Vai! Uma das coisas que mais me irrita quando um filme ou desenho de quadrinhos faz muito sucesso é que ele acaba furando a bolha nerd e começa a atingir pessoas que nunca se interessaram pelo assunto. Tá ligado quando o Pokémon GO fez muito sucesso há um tempinho atrás? Isso me deixou bolado, porque antes desse jogo sair, se você chegasse pra uma mulher e falasse que gostava de jogar Pokémon, ela iria simplesmente te chamar de retardado. E aí do nada um monte de gente norme, ou seja, que não é nerd, começou a jogar Pokémon também. E infelizmente, nos últimos tempos, a mesma coisa aconteceu com X-Men. Ué, Calvos, mas isso não é uma coisa boa? Agora aquele nerdão que não pegava ninguém pode ter uma namorada que curta as mesmas coisas que ele. E ele vai ter mais amigos jogando e assistindo as mesmas coisas que ele. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos! Infelizmente as coisas não são tão simples assim não. E não são por dois motivos. As pessoas que começaram a gostar de conteúdo nerd recentemente e começaram a se chamar de nerds, continuam não querendo se misturar com o nerdão tronchão que não pega ninguém. Por isso, eles pegaram o nome nerd, que na verdade era uma ofensa, um sinônimo para esse cara que não namora, que não sabe conversar e só joga videogame e lê quadrinho o dia inteiro, e tomaram esse nome para si. Já o cara que era chamado de nerd, eles começaram a chamar de outros nomes, como incel ou nerdola. Um dos primeiros vídeos do Careca é explicando detalhadamente como é que isso aconteceu, depois dá uma olhada lá. Só dá um desconto que nos primeiros vídeos do Kelvin o meu microfone era uma bosta e a minha narração era um saco. Então tenha um pouquinho de paciência, valeu? Fala carequetes e carequitos, seu careca preferido chegou. E hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que vive na boca de todo mundo. Calma, calma. Eu tô falando dos novos termos da modinha, incel e nerdola. Mas então não. Apesar de hoje em dia ter mais mulheres se interessando por conteúdo nerd, o nerdão solitário que não sabe conversar continua sendo isolado e sofrendo rejeição sim. Então a situação não mudou muito não. Na verdade eu até acho que mudou para pior. E piorou por causa do segundo motivo. 2. Geralmente quem chega de paraquedas na cultura nerd só gosta dela superficialmente. Ou seja, a pessoa que se interessou pela Marvel por causa dos filmes ou desenhos, muitas vezes não tem saco para ler quadrinhos. E isso é uma coisa ruim, porque quando você tem uma franquia que gera muito debate e polêmica, como o X-Men, esse povo que chegou de paraquedas quer participar das discussões e dar a opinião deles. E como eles não leem os quadrinhos, eles acabam falando merda. Primeiro que o Mojo é um personagem não binário. E ser não binário é uma coisa muito simples. Quer dizer que ele não é nem do gênero masculino, nem do feminino. Ele é literalmente os dois. Enche o cu de maconha doidão. E fala merda! E eu gosto sempre de frisar que eu não acho obrigatório você ler quadrinhos para gostar dos filmes da Marvel ou do desenho dos X-Men. Eu acho perfeitamente aceitável você ser fã de uma franquia só pelas adaptações, sem conhecer o material original. Eu mesmo não tenho saco para jogar todos os Resident Evil, mas eu vi todos os filmes. E a maioria é uma bosta, mas eu vi. Eu não curto muito jogar Zelda, tentei jogar 3 vezes e não gostei. Achei chato, me processa.
Mas eu curto a lore e comprei os mangás do Akira Himekawa para poder conhecer mais sem ter que jogar 237 mil jogos. Mas, como eu não conheço os jogos, você nunca vai me ver falando: eu acho que o Link deveria agir assim, assim, assado, ou eu acho que Resident Evil 7 se distanciou da franquia, porque babá, porque eu não conheço os jogos, entendeu? Então eu acho que é obrigatório você ler quadrinho pra gostar de X-Men, Homem de Ferro, Capitã Marvel? Não. Mas se você quiser debater e dar a sua opinião sobre os personagens e a história, aí sim eu acho que você tem que ler pra evitar de falar besteira. Vamos lá. Troque mutante por qualquer minoria. Nas palavras deles. Olha, eu nasci como um mutante. Não, troca pra qualquer tipo de minoria. Se você não conseguiu entender o que eu tô falando, volta e assiste de novo, tá? Só fala merda! Vai! Vai pra lá! Fica! E essa longa introdução é só para mostrar o porquê eu acho importante fazer vídeos explicando para quem não costuma ler quadrinhos alguns pontos importantes que podem afetar ou até mesmo alterar a ideia de quem conheceu X-Men só pelo desenho ou pelos filmes. Eu já fiz vários vídeos falando sobre como a ideia de que o Magneto está certo é absurda. E eu acredito que muita gente acha isso porque ele é só um revolucionário e que é só um pouquinho radical. E o meu vídeo mais recente sobre isso mostra justamente que não. Ele na verdade é um assassino, genocida, torturador de mulheres. Mas provavelmente isso não vai fazer muita diferença para esse povo, já que torturar, matar, oprimir em nome da esquerda e do progressismo tá safe. Ah, bom, então assim sim. Já um vovô que não acha bonito dois homens barbudos se beijando... Mata ele! Ah, não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele, mata esse danado! Mas como o Careca é um cara esperançoso e acredita que a racionalidade tem o potencial de ganhar da emoção, aqui tô eu de novo para falar de X-Men para você que não conhece muito. E para você que conhece também. E o assunto de hoje... Menor pra mim é tudo, desde religião, metal, tudo. Sabe o que é isso? Não sei. O que é tudo? Não sabe? É porque você não conhece Menor. E o assunto de hoje é justamente qual seria a forma que eu, Xavier, considero mais correta de resolver a questão mutante. Humanos odeiam e temem mutantes porque eles têm poderes, e mutantes se sentem oprimidos e às vezes reagem com violência para poder se defender. Toda a história de X-Men, desde 1963, gira em torno desse conflito. E sim, eu concordo que isso é uma alegoria a preconceito com minorias. Porém, não é uma alegoria perfeita, já que as minorias não têm superpoderes. Ter medo e odiar uma pessoa negra ou um homossexual não faz muito sentido, porque ele não pode te machucar só por ser negro ou homossexual. Mas faz total sentido você ter medo de um mutante que pode controlar mentes, explodir prédios ou até alterar a realidade. Sem contar que tem aquela velha questão de que os humanos do universo Marvel têm medo dos mutantes, mas admiram heróis como os Vingadores ou o Quarteto Fantástico. E qual o sentido de você ter medo de alguém que nasce com poderes, mas admirar alguém que ganhou por acidente? Por isso, eu sempre digo que X-Men funcionaria melhor se fosse uma realidade à parte. Mas enfim, ele não é. E a gente tem que lidar com fatos do tipo o Magneto fuder toda a rede eletromagnética da Terra e os Vingadores não estarem nem aí. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eu também acho que X-Men funcionaria melhor se a história tivesse um fim. Mas como essa é uma das franquias mais rentáveis da história dos quadrinhos, isso é totalmente impossível. E justamente por isso, os roteiristas fingem que não sabem como se resolveria o conflito dos mutantes e dos humanos. Porque se resolver, os X-Men perdem o motivo de existir e aí acaba a revista. Na verdade, eles até poderiam continuar combatendo ameaças alienígenas, tipo o Mojo ou a Ninhada, mas o alicerce, o principal debate da história, é o conflito dos humanos e dos mutantes. Então sempre vai continuar essa ladainha de que a paz entre os humanos e mutantes é um sonho distante. E sempre vai ter combustível pro Magneto fazer as merdinhas dele, pipipipopopó. Só nasci pra fazer merda. Mas o Xavier tá aqui para te mostrar que sim, existem meios de acabar com o conflito humanos versus mutantes sim. E eles são até fáceis. O primeiro modo seria através da cura mutante. Ah, você tá propondo cura mutante? Não existe cura porque não é doença, seu careca preconceituoso. Então,
é fácil de ser contra uma cura quando você é uma deusa linda e bela que controla o clima, ou você é um cara que é imune a qualquer doença e praticamente imortal. Mas e quando você tem a cara de um pássaro? E quando você é uma geleca rosa com seus órgãos flutuando? E quando você tem seus ossos crescendo para fora da pele e isso te provoca dor 24 horas por dia? Ou, como no caso da vampira, você é uma pessoa que nunca vai saber o que é ser tocada porque você pode matar uma pessoa só de encostar nela. Sabe, eu me lembro quando eu tinha 13 anos. Eu tinha um namorado. Eu dei um beijo nele. Ele ficou em coma por 3 dias. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Por isso, quando saiu o filme X-Men 3, e também quando eu li Surpreendentes X-Men, que foi da onde eles tiraram a inspiração para fazer o roteiro do filme, eu pensei que sim, uma cura mutante opcional é sim uma boa saída. Agora presta atenção, eu tô falando de uma cura opcional, não que todos os mutantes deviam ser curados. Ah, mas o governo iria usar isso como arma para matar todos os mutantes. Pois é, para tu ver como os roteiristas nunca vão dar um fim nisso, porque se existe uma substância que pode curar mutantes, por que até hoje não instalaram umas armas de dardos nos sentinelas, ou então jogam na atmosfera como chuva? Porque isso acabaria com conflito e nós já sabemos que não é o que os roteiristas querem. É muito dinheiro, muito mesmo. É muito dinheiro. Mas careca, se você tá defendendo uma cura opcional, o que vai acontecer com os mutantes que optarem por não se curar? Sim, de fato eles vão continuar existindo, e o conflito provavelmente vai continuar acontecendo. Provavelmente numa escala menor, mas vai. Por isso, vamos a uma outra opção. Quem viu o desenho deve ter se surpreendido com o fato de que eu, o Xavier, às vezes eu dou umas bimbadas. Eu quero transar! Numa alienígena de cabelo engraçado chamada Lilandra Neramani. Lilandra é a imperatrix do Império Galáctico alienígena chamado Shi'ar. O Império Shi'ar é composto de literalmente milhares de planetas. E aí você vai me dizer que não tem um planetinha, umzinho, que seja parecido com a Terra e que a Lilandra possa dar ele pra gente? Assim, os mutantes poderiam simplesmente sair da Terra, deixar o planeta com os humanos e viver em paz em outro planeta bem longe. Ah, mas aí você não tá pregando a convivência pacífica? Você está pregando segregação? Então, eu vou ser sincero pra vocês. Eu gosto do Xavier e admiro o sonho dele. Mas, de fato, em nenhuma mídia ele nunca propôs uma resolução propriamente dita. Um método para, de fato, se atingir a paz entre humanos e mutantes. Da mesma forma que o pastor Martin Luther King, em que ele supostamente teria sido inspirado, ele dizia que a paz vai vir quando humanos e mutantes, ou na vida real, brancos e negros, percebessem que somos todos irmãos e parássemos de brigar. Mas é como eu disse, um negro não vai colocar minha vida em risco só por ser negro. Um mutante sim. Parar de odiar uma pessoa de outra cor é fácil, é só você deixar de ser um idiota. Parar de odiar e temer um cara que parece o demônio, uma mulher que pode atravessar qualquer parede e descobrir qualquer segredo, ou um cara que pode matar milhões de pessoas com um estalar de dedos, é mais complicado, né? Toma, seu otário, toma. Então o sonho do Xavier é sim uma solução de longo prazo. Ela não vai resolver o conflito agora, nesse exato momento. Mas eu quero agora! Então, esse vídeo aqui é justamente para apresentar soluções que vão acabar com o conflito já, agora, nesse momento. Ah, bom. Ah, não concordo. Se os mutantes forem viver em outro planeta, provavelmente eles entrariam em conflito entre si lá. Ah, mas isso aí já não é a questão. O problema aqui é resolver a questão do conflito dos mutantes com os humanos. Os mutantes contra mutantes aí já é outra história. Em outras palavras, eles que se virem. Eu não me importo muito com isso não, porque eu até prefiro tomar um suco. E eu sei que às vezes eu sou um péssimo professor Xavier. É por isso que eu sou formado em psicologia e não atendo ninguém. Porque eu sei que as minhas sugestões não são lá das melhores. Porra! Mas pô, vê se eu não tô certo. Um universo onde existem várias raças alienígenas, onde o Reed Richards ou o Doutor Estranho conseguem abrir portais para outras dimensões brincando, por que não ter um mundo só para mutantes? Um dos maiores argumentos pró-mutante, aliás, é que eles seriam o próximo passo da escala evolutiva humana. Se é assim, por que não abrir um portal no tempo para um futuro onde a humanidade já tenha sido extinta e mover todos os mutantes para lá? A viagem no tempo no universo Marvel é algo simples e corriqueiro. Ah, mas as pessoas iriam ter que abandonar suas famílias e empregos. Pô, mas aí tu tem que decidir o que é mais importante pra tu. Sua família e emprego ou o risco de perder a vida? Aliás, deixa eu voltar um pouco nessa questão dos mutantes serem o próximo passo na evolução humana. É dito nos quadrinhos que assim como o Neandertal entrou em extinção por causa do Homo sapiens,
um dia os humanos vão desaparecer do mundo para que os mutantes possam viver nele. Ou seja, então a gente está falando de uma guerra entre espécies. Então, meu filho, se é um caso de vida ou morte, a humanidade tem todo o direito de se defender e tentar erradicar os mutantes. Ou você acha que eles têm que aceitar a extinção quietos e parados? Se você acha isso, não faz sentido, já que a maioria dos nerds progressistas que se identificam com Magneto adoram dizer também que os índios foram dizimados pelos europeus. Se você acha que a colonização e o genocídio que os europeus fizeram com os astecas, os cherokees americanos e os índios brasileiros mesmo foi algo monstruoso, como é que tu pode apoiar que mutantes exterminem a humanidade? Não é a mesmíssima coisa? Ah, desculpa, né? Lógica não é muito seu forte. Sem contar que até onde eu saiba, lembrando que eu não leio nada de X-Men depois de 2013, mais ou menos, ok? Até onde eu saiba, o fator X, a alteração genética que dá poderes aos mutantes, é fruto das experiências dos Celestiais na pré-história da Terra. Então não se trataria de evolução, uma coisa natural, se trataria de extraterrestres que fizeram experiências com humanos num passado remoto. Isso é literalmente a teoria do astronauta antigo. We became human. Entende por que você dizer que X-Men ser uma alegoria a preconceito com minorias não é totalmente certo? Nenhuma raça alienígena veio na Terra e fez experiências para humanos se tornarem negros ou homossexuais. Pelo menos que a gente saiba, né? Então sim, pode soar absurdo para um cara que se identifica com o professor Xavier dizer isso, mas a mutação X não é algo natural. Ela é um fator externo. E no caso dos mutantes tentarem estabelecer uma dominância sobre os humanos teriam sim o direito de se defender. E para ilustrar isso, fica aqui a passagem de X-Factor, onde o Mercúrio, o Pietro, filho do Magneto, fala que já que existem mutantes assassinos como o pai dele, a humanidade teria todo o direito de usar sentinelas para se defender. Como eu disse antes, se X-Men se passasse num universo próprio, isso até faria mais sentido. Mas um universo que tem deuses, alienígenas, viagem no tempo e cientistas que resolvem tudo com tecnologia, esse debate de humanos versus mutantes perde um pouco a razão de ser, né? Aliás, perde não, ganha. Porque na verdade o motivo de eu não ler X-Men atualmente é porque eu acredito que eles estão sendo usados como ferramenta política para cada vez mais jogar gasolina na fogueira dos conflitos sociais do mundo real. E o desenho novo do X-Men 97, que passa um pano do cacete para as loucuras do Magneto, me deu mais certeza ainda disso. Então a gente pode dizer que a função de X-Men, que é servir como combustível para debates e discussões, está sim funcionando muito bem. Tanto para o bem quanto para o mal. Existe um refrão na triste canção da história. Pense diferente, ame diferente, tenha o sexo ou a pele diferente e será punido. E é isso, pessoal. Cariquito vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar suas opiniões aí embaixo. Até o próximo vídeo. Beijo nas crianças, sendo elas mutantes ou não. E tchau! Como é que é? Eu quero transar!